Que a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em cada um dos nossos corações. Hoje eu estava conversando com o irmão Paulo, assim que eu cheguei, e nós vamos reviver hoje um tema que nós conversamos exatamente há um ano atrás, né? Que é o Cristo revolucionário. Eu acho interessante esse tema porque a mensagem do Cristo ela é revolucionária. E muitas vezes nós que nos intitulamos cristãos, na escola que nós temos muitas vezes, como percebem os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, em tese seremos todos evangélicos, já que cremos todos no evangelho, né? Ficou mais associado às vertentes do cristianismo que estão identificadas com o protestantismo, com o catolicismo, mas em que pese todos que somos cristãos, que acreditamos na boa nova do Cristo, acreditamos no Evangelho. E o que vem a ser então a boa nova do Cristo? A boa nova do Cristo foi uma revolução. Nós vamos conversar sobre essa revolução, sobre a forma do amor de Deus que Ele nos apresentou e de que maneira que nessa nossa aventura de autoconhecimento, nessa nossa aventura da nossa jornada, da nossa caminhada, de se conhecer, de se elevar espiritualmente, de que maneira que nós conseguimos então transmutar, converter, transformar esse amor que nós recebemos do Pai em amor que nós podemos doar ao próximo. Eu vinha no caminho, ouvindo até uma palestra do Padre Fábio, e aí ele estava colocando um testemunho, uma pessoa escreveu para ele, dizendo que ela estava vivendo um momento de muita angústia, porque há alguns anos, ela quando era mais jovem, tinha cometido um erro na visão dela e tinha cometido um aborto. E aí ela procedeu com os rituais lá do catolicismo, foi ao padre, se confessou, pediu perdão, mas nunca conseguiu de fato esquecer aquilo ali que aconteceu com ela. E aí, muitos anos depois, a filha dela, jovem, casada, a filha dela engravidou e a gestação, o bebê teve má formação e a filha perdeu a criança, um aborto espontâneo. E ela então ficou muito aflita, ficou muito angustiada, se viu tomada de culpa e estava justamente perguntando para ele se Deus estava castigando a filha dela pelo pecado que ela tinha cometido, porque inclusive na Bíblia fala que quando a gente erra, toda a nossa geração, né, todos os nossos filhos, todo mundo vai pagar por aquilo que a gente fez. Então, nós vamos conversar sobre essa revolução do Cristo, sobre essa revolução do amor, sobre a maneira com que Ele nos apresentou o amor do Pai. E antes disso, eu quero fazer uma leitura aqui do livro Fonte Vida, do Emmanuel. No capítulo 15, ele fala sobre a fraternidade. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse verso, essa fala de Jesus está no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 35. O texto do benfeitor Emmanuel diz assim: desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas, cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras, erigimos cadafalsos, inventamos suplícios, construímos prisões para quantos discordassem do nosso ponto de vista. Estimulamos insurreições que operavam um embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade, pela riqueza e pela beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de compreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo.
No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendamo-lo onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança, que nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a gente vem se perguntando, de onde que vem essa tradição e essa percepção de que nós vivemos, somos filhos de um Criador perverso, de um Criador vingativo, de um Criador que não perdoa os nossos erros, de um Criador que nos condena muitas vezes ao inferno de onde nós nunca sairemos, a suplícios eternos, né? Bom, a gente precisa pensar, e aí eu gosto sempre de fazer esse resgate, porque para mim isso é uma coisa assustadora. Eu vejo isso acontecendo com muito mais frequência, não só entre nossos outros irmãos cristãos, mas principalmente entre muitos espíritas, essa visão de um Deus guerreiro, de um Deus implacável, de um Deus assim que a gente precisa temer ao invés de amar, né? De um Deus que parece que se sente feliz, né, com o sofrimento. E esse é totalmente ao contrário daquilo que Jesus veio nos mostrar. Então, aquela sociedade diante de Jesus, ela vivia uma relação com um Deus que de fato era um Deus guerreiro. Era um povo que foi perseguido durante muitos anos no deserto, um povo que foi escravizado durante centenas de anos e tinha na sua percepção de fé de que as agruras, as dificuldades que eles enfrentavam, fosse de um problema de família, fosse de um problema de doença, fosse um problema financeiro, fosse o próprio fato daquele povo, naquele contexto da vinda de Jesus, eles estivessem sob o jugo de uma escravidão do Império Romano. Tudo que acontecia com eles era, na verdade, um sintoma de que o relacionamento da criatura ou do povo em si com o Criador estava rompido. Tanto que de todos os rituais que são previstos nos livros da tradição judaica, no livro de Levítico, no livro de Números, são formas de você fazer, de alguma maneira material, uma reconexão com o sagrado. Então, qualquer problema que alguém tivesse, de saúde, o que quer que seja, significava que ele tinha entrado em confronto com Deus. Eles estavam em desagrado, né? Tinham caído na graça de Deus e que por isso estavam pagando por isso. Então, assim, nos dias de hoje, a gente ouvindo aí nas igrejas modernas, as pessoas que prometem uma prosperidade na terra para aquele que simplesmente se converter, para aquele que simplesmente se entregar, né? Será que eles estão enxergando dessa mesma maneira o fato da pessoa estar passando por uma dificuldade, que ela não está em sintonia com Deus? Quer dizer, será que os nossos irmãos que professam a fé hoje nesses canais de televisão, ou mesmo em muitos lugares que a gente vê, e até dentro do movimento espírita também, por que não? Será que não existe essa percepção de um Deus vingativo, de um Deus invejoso, de um Deus vaidoso, que quer o tempo todo ser idolatrado? Será que nós cremos realmente num Criador que criou todo o universo, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que ele precisa o tempo todo então da nossa veneração? Ele tem uma masculinidade tão frágil assim, né? Ele é tão carente que precisa o tempo todo, se ele não estiver o tempo todo temendo, venerando, nós vamos perder a graça com ele também? Então é um caso para a gente se pensar. A gente lembra na parábola, quando Jesus fala na parábola do bom samaritano, que a pessoa perguntou para ele, um dos homens ali perguntou para ele, o que é que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna, né? E aí Jesus pergunta para ele, você leu as escrituras, o que é que está escrito? E aí o homem fala, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o homem retruca para Jesus, né? Fala, mas então quem é o meu próximo? Porque para aquela sociedade, os povos com quem eles não tinham contato não eram o próximo. Eles só tinham a obrigação de ter cuidado, de ter empatia fraterna com aqueles que faziam parte da casta dele. Então aí vem uma das faces do Evangelho, da Boa Nova. Jesus apresenta para ele a parábola do bom samaritano. E os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, né? Não falavam nem o nome um do outro. E pouco antes desse episódio, é interessante que Jesus, passando pela Samaria, a caminho de Jerusalém para as festas de Páscoa,
foram justamente os samaritanos, que ele estava muito cansado da viagem, eram centenas, mais de 100 quilômetros caminhando no deserto, e os samaritanos negaram abrigo para eles, né? Negaram pousada. E isso, para aquele contexto daquela sociedade, era inadmissível, era um insulto terrível. Tanto que João, né, que depois viria a se tornar o apóstolo mais amoroso de Jesus, era chamado de Boanerges, né, os filhos do trovão. João fala para ele: Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e queime todos os samaritanos que não quiseram abrigar? E aí Jesus dá a lição de que a lição viria no momento oportuno. E aí depois ele conta então a parábola do bom samaritano, e no final ele pergunta para o homem da lei: foi o sacerdote, né, foi o rapaz lá encarregado das funções do templo, quem é que foi o próximo dele? E aí o homem da lei não quis nem falar o nome do samaritano, né? Fala assim: aquele que teve de misericórdia para com ele. Então Jesus vem e traz essa primeira lição: o próximo é aquele que necessita de você, o próximo é qualquer um que esteja ao seu lado, porque somos todos irmãos. Então a gente, daquela sociedade extremamente machista, materialista, conservadora, que temia um Deus guerreiro, que temia um Deus trovão, Jesus vem e apresenta uma mensagem revolucionária, o Evangelho, a Boa Nova, para dizer: olha, nós somos todos irmãos, né? Você precisa amar ao próximo como a você mesmo. Nós somos irmãos porque nós somos filhos do mesmo Pai, um Pai de muito amor, um Pai de infinita misericórdia. Em outra ocasião, quando ele tenta explicar para aquele público lá perplexo e tenta falar do amor daquele pai, ele, em um grupo que ele estava, ele identifica três grupos muito distintos. Ele enxerga o grupo dos patriarcas, ele enxerga o grupo das mulheres, enxerga o grupo dos pastores, e naquele momento, para falar do amor de Deus, ele conta 3 parábolas. Ele se volta para as mulheres e conta a parábola da dracma perdida, que ela passou a noite inteira procurando e se alegrou quando encontrou. É um indício de que Deus não desiste de nenhum de nós, tanto que Jesus fala que nenhuma das ovelhas colocadas aos cuidados dele pelo Pai será perdida. Ele se vira para o grupo dos pastores e conta a história da ovelha dentre as 100 que foi perdida, né? E aí eu gosto sempre de lembrar que no contexto daquela sociedade, um homem que tivesse 100 ovelhas era um homem muito rico. Os rebanhos eram pequenos, né, de 15 cabeças, 20 cabeças, e o homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Então era um pensamento tão revolucionário que era incompreensível para aquelas pessoas que alguém pudesse ter, por uma dentre 100 ovelhas, tamanho amor a ponto de ir nos vales, enfrentar os lobos, enfrentar os perigos, encontrar a ferida, colocá-la nos seus ombros, tratar as feridas e trazer de volta para casa. Ele não se conformava de perdê-la. E aí ele vai e conta a parábola dos 2 filhos perdidos, né? A parábola que ficou conhecida como o filho pródigo. E naquela sociedade também, aquela afronta que o filho fez com o pai de pedir a herança com ele ainda em vida, ou seja, desejar o pai morto, é também incompreensível, né? É de um alcance que para eles é inimaginável. Eles não conseguem imaginar como que o amor de um pai possa ser tão grande a ponto de perdoar e acolher aquele filho de volta. Então é essa a mensagem do Evangelho, né? Quando Jesus era tão revolucionário que ele teve o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Ele fazia as curas no sábado, quando era proibido curar no sábado, e aí era confrontado, né, pelos homens da sociedade na época. Ele falou assim: você está levando graça para a vida de uma pessoa. Ele curou uma mulher que era corcunda, e aí uma idosa já, e aí um dos sábios o interpela, fala: mas você está curando no sábado, né? Isso não pode, é proibido pela lei. E aí Jesus fala: mas o homem é que foi feito para o sábado, não é o sábado que foi feito para o homem. Se fosse você, se fosse uma das suas ovelhas, se fosse um dos seus animais e caísse num buraco no sábado, você não ia resgatá-lo, você não ia salvá-lo? Como que eu posso ver perdido, precisando de ajuda, essa filha de Abraão, que é uma expressão que ele usava para dizer: olha, ela é uma irmã sua, você não considera só os que são irmãos, só os que são próximos, só os que são da sua crença? Então ela é uma irmã sua, e ela está precisando de cuidado agora. Eu vou deixar de cuidar dela porque é sábado? Quando os discípulos dele foram pegos no sábado também apanhando espigas e foram repreender Jesus, e Jesus disse para eles: mas eles estão com fome, eles vão ter que ficar com fome, tendo comida abundante só porque é sábado? Então vocês obedecem mais o rito do que o sentimento do irmão? Então é essa a mensagem revolucionária.
quando ele foi almoçar na casa de Simão, e aí houve o episódio em que uma mulher que era tida como prostituta se aproximou, né, chorou nos pés dele, enxugou os cabelos, os pés dele com os cabelos, derramou o frasco de perfume. Aí o anfitrião começou a insinuar, dizer para as pessoas: olha, se esse homem fosse profeta mesmo de verdade, ele ia saber que essa mulher é uma prostituta, é uma mulher impura, que ela não poderia tocá-lo, né? Se ela tocasse, ele se tornaria também impuro e não poderia participar de nenhum dos rituais religiosos naquele tempo. E aí Jesus vai e conta outra palavra para ele. Ele fala: escuta, um homem tinha 2 filhos. Aí ele fala para um dos filhos de manhã: filho, vai trabalhar na vinha para mim. Aí o filho fala: eu vou, meu pai, só que não vai. Aí ele vira para o outro e fala: filho, vai trabalhar na vinha para mim. Ele fala: eu não quero ir, eu não vou. Mas aí esse depois muda de ideia e vai. Qual que foi que fez a vontade do pai? E ainda conta uma outra. Ele falou: olha, um homem devia 10 dinheiros, né? E o outro devia 1000 dinheiros. E aí o credor foi lá e perdoou os 2. Quem que você acha que é mais merecedor de graça? Quem é que está mais endividado? Se é aquele que devia muito mais e que foi perdoado. Então essa mulher que veio aqui, mesmo com todas as acusações que você lança sobre ela, essa mulher me honrou. Ela me deu aqui a acolhida que era para você ter me dado e você não me deu. Antes disso você preferiu ficar me julgando, né? Preferiu ficar julgando a irmã. Então essa era a mensagem da acolhida, né? Jesus passava pela vida das pessoas, deixando o calor e a luz do acolhimento. E se a gente for olhar durante toda a trajetória do Evangelho, ele não se juntava com os poderosos, ele não gostava de se juntar com as pessoas que faziam parte da elite daquele tempo, ele gostava de estar com as pessoas que eram consideradas as pessoas perdidas. Era assim que ele conseguia tocar o coração das pessoas, fazendo com que elas se sentissem amadas. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana no poço, quando ele se aproximou para poder pedir água, né? E ele sabia que aquela mulher, para os padrões, os costumes daquela época, ela já tinha se casado 5 vezes e estava vivendo com um marido que não era o marido dela. E ela se sentia, então ela saía para buscar água meio-dia, que era a hora mais quente que tinha do dia, porque ela não queria encontrar com ninguém no poço para não ser julgada. E é exatamente no momento em que Jesus vai e se encontra com ela. E aí Jesus vai e tem um olhar tão acolhedor de quem não via nela o pecado, né? Não a acusava de maneira alguma, mas que a acolhia como uma irmã. E ela se sentiu tão tocada daquele conto que ela entra na cidade e fala para as pessoas: olha, venham ver o profeta prometido, o Cristo, né? Aquele que falou coisas de mim que só eu mesmo que sabia. A mesma coisa que aconteceu com Maria de Magdala, quando ela o procura também e é tocada pelo amor acolhedor dele. Como aconteceu com a mulher que foi acusada de adultério, que diante daquela sociedade, uma sociedade machista, de uma maneira covarde, no que seria um crime naquele tempo, que envolvia 3 pessoas, a mulher considerada adúltera, o marido e mais o outro homem que traiu. Os 2 homens foram poupados, então só ela que seria apedrejada. E aí naquele momento Jesus faz a intervenção e se vira para as pessoas e diz: aquele dentre vós que tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele, que ali era o único sem pecado, todo mundo vai largando a sua pedra, ele vai vira as costas e vai embora. Ele vira para ele e fala assim: minha filha, onde estão os que te acusavam? Você não ficou ninguém, Senhor. Eu tampouco eu te acuso. Vá e não peques mais. Mas ele não fala isso de uma maneira moralista. Ele não fala isso querendo se impor como se ele fosse o melhor. Ele fala para ela no sentido de: olha, minha filha, a gente sintoniza com aquilo que a gente se conecta com aquilo que a gente está sintonizado. Se você se sintoniza com aquilo que te traz desarmonia, se você quebra um compromisso que você tem com uma outra pessoa, se você trai a confiança de alguém, você está atraindo para perto de você energias negativas, coisas ruins, que vão abrir a sua guarda para te deixar exposto a tudo que há de imundo nesse mundo. Ele dizia, né? Então você precisa se cuidar, se cuida, se preserva, vá e não peques mais, porque da próxima vez pode ser que eu não esteja presente para poder livrar você dos algozes. Aí você vai estar abandonado à própria sorte. E essa é a nossa trajetória nesse mundo. Então se cuide, se preserve. Era nesse sentido que ele falava, né? Era essa amorosidade que era a amorosidade revolucionária, a amorosidade que de fato transformava. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 1, fala da lei do amor. E aí é interessante a gente pegar
e eu gosto sempre de que a gente tenha oportunidade nas nossas reflexões de pescar esses trechos do Evangelho para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Eu falo isso, é tabu entre as pessoas que falam, né? É clichê, aliás, entre as pessoas que falam. Eu gosto muito de falar isso porque a boca mais próxima do meu ouvido é a minha, né? Eu falo isso porque eu preciso muito de ouvir isso, para que a gente tenha, enquanto cristão, enquanto espírita principalmente, a condição de aplicar no nosso dia a dia, nas nossas relações, aquilo que a gente lê no Evangelho. Porque a gente agir como Cristo é muito fácil. A gente se condiciona, a gente vai para os lugares, coloca uma roupa, coloca uma máscara, e naquele momento a gente está pronto, está preparado para agir exatamente como Ele. Mas em muitos momentos a gente está representando um papel no teatro. Quando a gente sai, vai para o mundo, que é onde a gente vai botar à prova aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente elaborou, aquilo que a gente conheceu, aí é o momento em que a gente realmente se revela, e muitas vezes é onde a gente cai. E aí também não com um olhar de acusação, né, nem com um olhar de julgamento, mas é importante que no processo de autoconhecimento a gente possa ter esse cuidado de sempre nos perguntar: eu estou agindo em consonância com o Evangelho? Eu estou agindo seguindo a lei do amor, da fraternidade, do acolhimento, do julgamento? Eu me lembro que até esses dias a gente teve um episódio engraçado, interessante no grupo, que depois eu quero até pedir desculpas aqui publicamente, que uma pessoa publicou uma coisa lá que falava sobre os hábitos de comida, né, culturais de um dos nossos irmãos, e aí uma pessoa comentou que aquilo lá era estranho, e aí o irmão Paulo deu um puxãozinho de orelha e falou: quando a gente tiver condição, a gente não comer mais carne de bicho nenhum, né, aí a gente vai poder falar de quem come, né? Eu falei: eu acho que nem quando a gente parar, na verdade, acho que nem quando a gente parar de comer, porque essa é a nossa lição, né? Enquanto cristãos, é esse exercício do amor cotidiano em todos os sentidos. Será que eu estou julgando? Será que eu estou sendo empático? Será que eu estou sendo acolhedor? Eu estou agindo como Jesus agiria? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1, fala da lei do amor. E ele diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Nós nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes, embora perfectíveis, mas simples e ignorantes. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão de seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito agora deve resgatar a matéria. Disse que o homem no início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes da latente matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então para que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então é a lei do amor, é a lei maior que nos eleva acima do instinto.
E aí, nesse contexto, é interessante a gente lembrar, como nós somos, em essência, somos uma centelha do Criador, somos uma centelha da divindade, então nós somos também uma centelha do amor. E esse amor que nos move, esse pedaço do divino que habita em nós, como na questão do livro dos Espíritos, que faz a pergunta, né? Onde que está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem, está na nossa consciência. Cada vez que a gente se conecta com aquilo que há de bom e ouve a voz interior, ouve a centelha do divino que existe dentro de cada um de nós, a gente já tem quase sempre um padrão moral do que a gente deve seguir em praticamente todas as situações do dia a dia. Porque se a gente se pergunta, o que eu faria, o que a minha consciência me diz, se eu busco o silêncio e a quietude para ouvir o que a minha consciência está me falando, ela vai sempre me induzir a agir para colocar o amor em prática. Madre Teresa de Calcutá uma vez disse: o que toda criatura quer são duas coisas: primeiro, ser aceita, e segundo, ser amado. Então a necessidade de amar, de ser amado, é uma necessidade nossa que vem desde quando fomos criados, e é com essa centelha do amor que nós vivemos. É com ela, então, que a gente tem que conduzir as nossas vidas, conduzir a nossa caminhada, ter amor por nós mesmos, quando a gente cair, quando a gente tropeçar, saber que é uma etapa da nossa jornada, é uma fase da nossa evolução, e nesse processo de auto-amor, de autoproteção, de auto-perdão, exercitar também esse amor, esse perdão e essa proteção para com o próximo. Então, ficou muito famosa, né, a música lá da Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 13, que fala do amor, foi imortalizada, né, na música que Renato Russo fez, pegando esses trechos da Carta de Paulo, com alguns trechos de dos poemas de Camões. E aí o que eu acho muito interessante é que quando a gente ouve esse trecho da carta, a gente pensa que na verdade ela é um hino ao amor, né? Ele estava tão feliz, né? O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, não se envaidece. Ele devia estar num momento sublime. Na verdade, Paulo estava dando uma bronca na comunidade de Coríntios, porque um capítulo antes, no capítulo 12, ele estava justamente chamando a atenção para aquela comunidade, que era uma das comunidades mais bem servidas, mais adiantadas, mas que era uma comunidade que tinha se revertido de muita soberba, né? Eles estavam muito calçados no que eles chamavam do domínio dos carismas. Os carismas que eram as profecias, né? O dom de fazer milagres, o dom das curas, o dom das interpretações dos sonhos, das visões, o dom de falar em línguas. Então Paulo dizia: olha, vocês estão se achando muita coisa porque vocês têm dons, porque vocês têm carisma, mas só o amor conhece o que é verdade, né? Só o amor é que sabe realmente aquilo que importa. Então ele diz para eles: não adianta os carismas que vocês têm. E aí ele vem e fala o trecho que ficou famoso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou sino que tine, ou seja, um sino que não faz barulho, que não serve para nada. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, ou seja, só falamos daquilo que nos é dado conhecer, dada a nossa limitação espiritual. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, quando encontrarmos a perfeição, aí sim teremos a conexão com o todo. E o caminho, a jornada que nos conduz à perfeição é a jornada da vivência em amorosidade. E aqui vem um conselho para nós homens, em tempos de tratamento de masculinidade frágil, sobre o que pode ajudar muito a segurar um casamento, que é: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eis que a vida nos chama a sermos homens, porque agora vemos por espelho e enigma, mas não veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. Pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas de todos o maior é o amor. Nós espíritas, através do Evangelho segundo o Espiritismo, avançamos nessa máxima, né, de que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, então? Nossa benfeitora Meimei fala, a caridade é o amor, só que em ação. Né? A caridade é o amor em ação. E esse amor em ação pelo próximo, também Jesus, no seu movimento revolucionário, nos traz em diversas outras passagens das formas com que ele interagiu no Evangelho. E um dos grandes exemplos é o exemplo que a gente já citou aqui em uma conversa uma vez sobre Zaqueu, que era um homem injustiçado no tempo dele, era um homem que era muito mal visto, mas a quem Jesus se aproximou e deu uma nova oportunidade de retomar a sua vida. Nós vimos esse movimento aí de acolhimento de um ser que era mal visto, que era a mulher que estava no fluxo de sangue, né? Tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e ela não via cura. Para aquilo ali era citada no Evangelho de Lucas com mais detalhe. Lucas era médico, né? Então ele fala que a mulher ela já tinha gasto todos os recursos que ela tinha e não tinha encontrado cura. Então no momento que ela se encontra com Jesus, ela toca na orla do vestido dele e aí Jesus sente, né, que com a ajuda de toda a espiritualidade que o cercava, ele consegue doar da energia dele para ela, mas de uma maneira tão intensa que ele mesmo sente aquele movimento. Ele fala, né? Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então ela se apresenta e diz que imediatamente, no momento em que ela toca, o fluxo de sangue cessa. Uma outra passagem belíssima que fala desse olhar, desse acolhimento, desse se preocupar com o outro, é a passagem que fala da ressurreição do filho da viúva em Naim. Eu estive vendo uma palestra da Maíse Braga, que é palestrante da Comunhão, e ela citou um dado alarmante, que em Brasília, no ano passado, foi considerado um dos maiores índices de suicídio da história. Desde criança de 8 anos de idade até pessoas de 80 anos de idade. Então nós vivemos um momento, uma fase de angústias existenciais, de angústias terríveis, de muita tristeza, muita gente deprimida, muita gente se sentindo vazia, muita gente se sentindo abandonada, muita gente apostando tudo que tem em relacionamentos com outras pessoas que não têm a menor responsabilidade afetiva, que se comprometem, que depois vão embora e que deixam um estrago na vida daquela pessoa que sente um vazio tremendo que muitas vezes ela não tem como preencher. E a gente na pressa, na correria, na dificuldade do dia a dia, no corre-corre da sobrevivência, muitas vezes não tem condição de parar e observar, olhar para quem está do nosso lado, tentar sentir como que aquela pessoa está, tentar enxergar a máscara, o olhar de tristeza, o rosto de tristeza, o cansaço, o desânimo, a falta de esperança que muitas vezes se esconde de trás de um sorriso, né, de uma foto falsa postada num perfil de rede social, e a gente não percebe e quão muitas vezes estão as pessoas adoecidas ao nosso lado, e muitas vezes muitas pessoas tentando encontrar esse conforto naquilo que é material, né, na exposição, na aceitação pela sociedade, quando na verdade aquilo que nos conecta com o bem maior é o simples, é enxergar a humanidade no outro. Então quando Jesus chega então na cidade de Naim, que ele vê o féretro e ele vê o sentimento daquela viúva, ele consegue ali captar o sofrimento dela de uma maneira muito mais intensa do que qualquer um que estivesse ali presente, porque ele sabia que ele vivia numa sociedade em que aquela mulher, ela estava ali completamente desamparada. O texto bíblico fala inclusive que ela já tinha passado por aquele caminho outras vezes, ela já tinha enterrado um pai, ela já tinha enterrado um esposo, agora estava enterrando o filho único. Então, além da dor de ter perdido, né, os homens que faziam sentido para ela, a quem ela tanto amava, ela agora estava condenada ao abandono, a uma velhice de solidão, a uma velhice de mendicância, a uma velhice de pobreza, porque ela estava completamente desamparada, ela não teria ninguém por ela. Então Jesus se condói naquele momento, né? Ele se move de íntima compaixão, ele usa sempre essa expressão, né? Moveu-se de íntima compaixão. Compaixão é colocar o coração, é usar compaixão, é colocar a sua paixão, o seu sentimento a favor da misericórdia. A misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro, estar inteiro no sentimento do outro, estar inteiro na vivência do outro, enxergar o outro como uma extensão de si mesmo, no sentido de cuidar, de amar,
de acolher. Então, em todos os movimentos que Jesus fez para aquela época e até para os nossos dias de hoje, foram movimentos revolucionários, porque era um movimento de acolhimento, era um movimento de amorosidade, era um movimento de dizer, olha, nós somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e temos uma missão aqui, que é a missão de nos congraçarmos, de nos cuidarmos. Então não importa a cor, não importa a raça, não importa os costumes, não importa a opção afetiva que a pessoa faz, não importa a religião que ela professa. A verdade do amor universal, do amor do Cristo, é uma verdade universal, é uma verdade para toda a humanidade. Eu gostaria de encerrar aqui com uma observação do teólogo Leonardo Boff, que é um teólogo que eu admiro muito, e aí ele conta dessa nossa proximidade com o próximo, dessa nossa sincronia com o universo. Ele conta que há bilhões e bilhões de anos atrás, nós estávamos todos reunidos no coração das grandes estrelas vermelhas, vagando aí pelo universo. E aí um dia, toda a comunidade espiritual dos Cristos se reuniu, e aí, de cabeçada em cabeçada das estrelas, nós viemos aqui parar e nos encontramos e nos reunimos. Cada um dos elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, carbono, para que se tornássemos aquilo que nós somos hoje, mas que na verdade a nossa origem é no centro das estrelas. Nós viemos do universo, e se nós um dia estivermos todos reunidos no grande coração das estrelas vermelhas, foi porque nós nascemos para brilhar, para viver uma vida com sentido, para viver uma vida com honra, com dignidade, com acolhimento, uma vida que vale a pena ter sido vivida com integridade, com amorosidade, transformando o mundo e transformando a nós mesmos, olhando cada irmão como um pedaço de uma estrela que um dia nós também fomos. E aí eu vou encerrar. Quando tivermos então condição de muito nos armarmos, aí sim seremos conhecidos como cristãos, porque isso Cristo nos disse: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, nos guie, nos proteja, nos ampare, possa nos acolher e nos guiar hoje, em todos os instantes da nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos.